constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Dobra espacial, teleporte, buracos de verme e bombas de laser. São conceitos de ficção científica, mas estarão calcados na realidade? A vida lá fora? A resposta é sim. Agora, a última geração de físicos trabalha para reescrever as regras do universo. Eu não posso me limitar à física conhecida hoje. E o que parecia futurístico há poucas décadas pode acontecer logo em um planeta próximo de nós. Alguém que viaja na velocidade da luz pode, sem dúvida, saltar para o futuro. Próxima parada. Ou amanhã. E vamos já para lá. Porque vamos explorar o mundo da ciência, ficção e realidade. O Universo, ciência, ficção e realidade. A ficção científica explora novas vidas, novas civilizações e galáxias muito distantes. O futuro fantástico de carros voadores e raios laser ainda parece a trêmula miragem de um amanhã que pode nunca vir. Estradas? Para onde vamos, ainda vamos precisar delas. Mas as tecnologias de ficção científica podem acontecer mais cedo do que pensamos. Teleporte. Atrasado para um compromisso? Preso no trânsito? A ficção científica tem a resposta para seus problemas de transporte. Transmita-se do ponto A para o ponto B. O teletransportador de Jornada nas Estrelas é uma coisa que qualquer um de nós que viaja adoraria que fosse inventada. Mas as exigências tecnológicas que isso envolveria são de assustar. Em Jornada nas Estrelas, mostramos isso. O teleporte funciona desmontando a pessoa átomo por átomo, convertendo os átomos em raio de energia apontado para o local da chegada e remontando todos os átomos, recompondo a pessoa no local novo. Enquanto escaneiam a pessoa, estão salvando a posição de cada átomo, de cada elétron orbitando o núcleo, da velocidade orbital de cada elétron, a função de onda de cada estrutura molecular no corpo, como cada coisa vibra, as velocidades. A quantidade de dados é enorme e tudo é escaneado remotamente. Então, de certo modo, estão despedaçando o corpo. A quantidade de energia requerida para transformar um corpo humano em pura energia seria muito maior do que a mais poderosa arma nuclear que a humanidade já fez. O processo seria destrutivo em si. Para converter alguém do meu tamanho em energia, seria necessário usar o equivalente a 41 vezes a energia liberada pela maior bomba atômica já explodida no planeta Terra. Se você quiser me transportar, então vai precisar disso. E o que surge do outro lado do raio transportador? É você? Ou uma réplica quântica de você mesmo? Vão desmontar a pessoa e montar novamente, ou vão desmontar a pessoa e guardar os dados para depois restabelecer a pessoa? Uma pergunta interessante. O teleporte mata você e cria um clone seu, ou ele preserva você e o transporta para outro lugar? Você é desmontado átomo por átomo, convertido num raio de energia e remontado em outro lugar. Isso, para mim, equivale a matar você para ressuscitá-lo. O dispositivo pode ser de ficção científica.
mas a perspectiva de um teleporte no mundo real chamou a atenção dos militares americanos. A Força Aérea encomendou estudos para investigar futuros sistemas de transmissão da matéria. E não é surpresa, deu com muitos obstáculos. Desenvolver um teletransportador é difícil. Uma das dificuldades. Você já deve conhecer se tiver um computador pessoal. Falta de espaço em disco. Esqueça megabytes ou gigabytes. As informações criadas pelo escaneamento de uma única pessoa geraria bilhões de terabytes. Uma só pessoa gastaria discos de 1 terabyte o suficiente para encher 500 milhões de prédios como o Empire State. Armazenar as informações de uma pessoa implica em responder se você vai teletransportá-la já. E se você desmaterializar a pessoa e guardar as informações por 50 anos, ou 100 anos, ou 5.000 anos. Do ponto de vista da pessoa, isso é viajar no tempo. Se a capacidade dos discos rígidos continuar a evoluir no ritmo atual, um disco capaz de armazenar os dados necessários poderá existir em 200 a 300 anos. A última barreira para criar transporte de matéria é uma propriedade fundamental da física quântica, conhecida como princípio da incerteza de Heisenberg. Depois que Jornada nas Estrelas estreou, muitos físicos questionaram a tecnologia de teleporte e um dos maiores problemas que mencionaram foi que não é possível saber com precisão absoluta a localização e o momento de um átomo ou de uma partícula subatômica. Ou seja, quanto mais sabe onde algo está, menos sabe a que velocidade está e vice-versa. Fotografe um carrossel. Verá claramente onde o carrossel está em relação a qualquer referência próxima a ele. Mas o que estiver girando no carrossel vai sair embaçado. Quando você quer remontar as partes que vão formar a imagem quântica do recém-desmaterializado Capitão Kirk, a última coisa que você quer é a incerteza quântica de Heisenberg. Em Jornada nas Estrelas, a nova geração, um de nossos consultores técnicos, Michael Kuda, deu a ideia de um compensador de Heisenberg, que é um componente do teletransportador que elimina o problema, uma solução inteligente para um dos maiores obstáculos do teleporte. E o teletransportador pode falhar, o que não seria bom para a pessoa sendo transportada. Se parte dos dados se perdesse no transporte, você poderia ficar sem olhos ou sem cérebro. Seria um desastre. Podemos perder um pouco de DNA. Apesar do corpo ter mecanismos para reparar isso, após repetidas vezes, isso pode gerar câncer ou gerar deformidades ou qualquer tipo de doença. Sempre é algo indesejável. Computadores gigantescos. Compensadores de Heisenberg. Escaneamento quântico. São parte da ficção científica. Como tornar isso realidade científica? Com a ajuda de fantasmas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. É o estranho mundo do entrelaçamento quântico. Basicamente, duas partículas podem interagir de tal modo que, quando são separadas, o estado de uma afeta diretamente o estado da outra. E, usando a propriedade do entrelaçamento, você pode manipular algo de uma partícula para mudar instantaneamente a outra. É a coisa mais estranha de tudo que apareceu na mecânica quântica. Não há como uma informação passar de uma partícula a outra. Você pode separar uma da outra, mas nem a velocidade da luz permitirá que a informação vá de um ponto ao outro quando você medir. Talvez 3 pessoas no planeta entendam perfeitamente esse conceito. O resto só olha a matemática e se admira. Há planos para fazer um experimento de ação fantasmagórica, transmitindo informações do solo para o sistema de satélites de comunicação. O primeiro experimento desse tipo na história.
Essa tecnologia poderia ser usada para desenvolver uma nova geração de supercomputadores que podem, no futuro, ser rápidos o suficiente para fazer os complexos cálculos necessários a um transportador mais sofisticado. Eu usaria um transportador na hora, se tivesse certeza absoluta de voltar ao original na hora em que eu quisesse. Seria uma viagem extraordinária. Buracos negros. No lançamento de Jornada nas Estrelas, o filme, o vilão usou a ficção científica de um modo diferente. Usou um buraco negro como arma. Eu adorei o filme Jornada nas Estrelas, gostei muito da história, mas usar um buraco negro bombardeou todos os meus conceitos de física. Buracos negros são regiões do espaço onde a matéria foi muito comprimida, a um ponto em que a gravidade fica tão grande que nada, nem a luz, pode escapar. Se você pudesse lançar um buraco negro em um planeta, ele implodiria. Controlar um buraco negro é impossível, porque para manipulá-lo você também implodiria. No filme Jornada nas Estrelas, uma estranha matéria, a matéria vermelha, foi usada para iniciar a formação de um buraco negro no núcleo de um planeta. Não é possível destruir um planeta fazendo com que entre em um buraco negro usando essa matéria vermelha. Não adianta esperar. Mas é fato científico que nos preocupemos com buracos negros e a possibilidade de que, em busca de conhecimento, nosso planeta seja tragado, sugado para dentro de um inescapável buraco negro criado por nós. Em ficção científica, como a do primeiro filme de J.J. Abrams, um buraco negro criado no centro de um planeta causou a morte de 6 bilhões de vulcanos. O planeta se tornou parte da massa do buraco negro depois de desaparecer para sempre do universo. Esse é o tipo de arma do fim do mundo. Na ciência real, planos para fazer colidir partículas subatômicas aqui na Terra levantaram o receio de que, se as partículas tivessem velocidade suficiente, quando colidissem, poderiam formar um buraco negro e destruir nosso planeta. Nas novas instalações da CERN, na Suíça, o grande colisor de hadrons foi desenhado para explorar a natureza fundamental da matéria. Fazer colidir átomos a ponto de quebrá-los e ver que partículas fundamentais os formam. Por exemplo, querem achar o chamado bóson de Higgs, que se acredita dar massa a todas as partículas, mas que também pode produzir mini buracos negros. Buracos negros na Terra. Os humanos tendem a ver buracos negros como um grande ralo, que forma um redemoinho para onde a matéria é sugada e de onde nem a luz escapa. A ideia de formar um buraco negro na Suíça disparou vários alarmes. Mas os cientistas garantiram ao público que qualquer buraco negro seria microscópico. Pequenos buracos negros desapareceriam instantaneamente, mas ainda assim existiriam, mesmo que por muito pouco tempo. A probabilidade disso é pequena. E mesmo que criássemos um buraco negro microscópico, ele não afundaria até o centro da Terra e começaria a devorar o planeta de dentro para fora. Como cresce um buraco negro? Imagine um canudo de papel que gira dentro de uma máquina de algodão doce. À medida que o canudo recolhe matéria, ele cresce cada vez mais, tal qual o buraco negro quando agrega matéria. Mas um buraco negro microscópico, a primeira coisa que acontece é que ele comeria o canudo, muito devagar. Na verdade, em um ano, um pequeno, microscópico buraco negro pode comer 100 prótons.
E com o canudo indo embora, com o redemoinho se evaporando mais depressa do que consegue engolir material, o microscópico buraco negro simplesmente desaparece. Na verdade, não temos que nos preocupar com buracos negros. Há até um supermaciço buraco negro bem no centro de nossa galáxia, que está lá tranquilamente, cheio de estrelas em sua órbita e com órbitas normais. Podemos até ver, em volta dos buracos negros, em algumas galáxias mais próximas, discos de material sendo destruídos à medida que giram em espiral e que ficam tão quentes e densos que emitem maciças quantidades de luz. Se escritores de ficção científica quiserem usar buracos negros como vilões, podem usar o modo cientificamente exato. Um interessante argumento de filme que não é usado o suficiente, eu acho, é o buraco negro como destruidor do sistema solar. Pode haver pequenos buracos negros em rota de colisão no sistema solar. Mas só veríamos isso quando começassem a interagir com a nuvem de Oort, a nuvem de matéria congelada de fora do sistema solar onde nascem os cometas. Podem estar em rota de colisão esperando para destruir o sistema solar inteiro. Invisíveis até poucos anos antes do fim da Terra. A primeira coisa que veríamos seria a nuvem de Oort piscar, quando partículas de alta energia, como pedaços de gelo, começassem a ser sugadas. Depois veríamos as maiores órbitas do sistema solar se deformarem. E essa deformação aumentaria quando o nosso planeta Terra, dependendo de que lado do Sol o buraco negro viesse, começaria a ser empurrado para o Sol ou puxado para longe, fazendo com que morrêssemos queimados ou congelados. De qualquer forma, não seria legal. O fim da Terra. A destruição da Terra é tema popular na ficção científica, em que ameaças à existência do planeta têm várias formas. No filme Armagedon, um asteroide do tamanho do Texas se dirige para o nosso planeta. Nesse filme Catástrofe, a catástrofe mesmo é a própria ciência. Qualquer cientista vai pensar: Armagedon? Mas o que é isso? É ficção científica, muita ficção, pouca ciência. O modo como descreveram o asteroide que vai bater na Terra e como trataram a ameaça, mandando uma nave para usar bombas nucleares, foi ridículo. O problema dessa solução é que agora, em vez de um asteroide destruir uma parte do planeta, milhares, talvez milhões de pedaços de asteroide vão destruir grande parte do planeta. Explodir asteroides é muito ruim. Tente fazê-lo desviar, mas não explodir. Mas se a Terra receber esse impacto, vamos precisar de um lugar para morar. Terraformação. A ideia de terraformação é você pegar um planeta como Marte, que atualmente não pode suportar a vida humana em sua superfície, e alterar o ambiente, alterar o próprio planeta, para que permita que a vida humana exista naturalmente na superfície. É fazer de Marte um lugar onde possamos respirar sem uniforme espacial, onde possamos ficar fora em confortáveis roupas de verão. É criar um mundo inteiro onde possamos viver. Fazer isso seria realmente fenomenal. E mais, não acham impossível. Seria um planeta novo no sistema solar, que os humanos chamariam de lar, caso a Terra seja totalmente consumida. Se nossa sobrevivência como espécie dependesse disso, o que seria preciso para transformar o planeta vermelho em azul? Marte é um mundo vermelho, estéril e desolado, com planícies geladas e grandes penhascos.
Uma camada de terra congelada espalhada na superfície. Enormes vulcões. E leitos secos de rios, que indicam que o planeta já teve água. Como Marte é muito similar à Terra, a ideia de terraformar Marte aparece na ficção científica há décadas. Mas para Marte viver e respirar de novo, sua gelada desolação terá que passar por um grande aquecimento global. Um ingrediente-chave para terraformar Marte é retirar todo o dióxido de carbono sólido, o gelo seco, do solo de Marte e lançá-lo para a atmosfera. Isso criaria maiores pressões e produziria um efeito estufa, aumentando as temperaturas. Isso já ajudaria muito na sustentabilidade da vida. Uma das calotas polares de Marte é composta por dióxido de carbono congelado. Se pudermos, de alguma forma, aquecer a calota, liberar o dióxido de carbono e repô-lo na atmosfera, com certeza poderíamos espessar a atmosfera de Marte. Seria o primeiro passo para a terraformação. Uma maneira seria colocar uma série de satélites que coletassem a energia solar e a concentrassem em Marte. A energia seria absorvida pela superfície, o que provocaria a evaporação de gelo, de modo que isso formaria gases atmosféricos. Poderíamos também colocar material escuro nas calotas polares de gelo de Marte. Assim, como o material escuro absorve mais a radiação solar do que a reflete, isso permitiria que o gelo embaixo dele se aquecesse e passasse a se evaporar mais. Para tornar Marte habitável pelos humanos, há um ingrediente-chave que não pode ser esquecido. A Terra possui um campo magnético forte e esse campo nos protege dos ventos solares. As partículas carregadas emitidas pelo Sol são desviadas da Terra por seu campo magnético. Marte não tem isso. Quem tentar viver na superfície de Marte vai ter seu corpo constantemente bombardeado pela radiação do Sol. Tirar férias em Marte ainda é ficção científica. Mas a humanidade continua a se aproximar do dia em que espaçonaves terrestres cruzarão nosso sistema solar. Naves interestelares. É relativamente fácil chegar ao fim do sistema solar. Há 40 anos fomos para a Lua e mandamos espaçonaves para todos os outros planetas do sistema solar. As distâncias se medem em bilhões de quilômetros. Mas essas são viagens locais. Viagens interestelares são muito diferentes. Um dos problemas reais que os físicos nos impõem é a limitação à velocidade da luz. Quanto a viajar além da velocidade da luz, os físicos geralmente falam em uma só voz. Nada feito. E eles são unânimes. Mas por que a velocidade da luz é um limite universal? Foi o que indagou um telespectador em Pergunte ao Universo. Então ele escreveu a nosso site. Por que nada pode ir mais rápido do que a velocidade da luz? Muita gente me faz essa pergunta. É um clássico. Você só iria de um ponto a outro em velocidade maior do que a da luz se não tivesse massa. Um dos problemas com que temos de lidar é que, quanto mais depressa estamos, basicamente nossa massa aumenta. E é preciso usar cada vez mais energia para aumentar nossa velocidade. Só a luz, fótons sem massa, pode ir à velocidade da luz. Mas qualquer coisa que tenha massa exigiria uma quantidade infinita de energia para alcançar essa velocidade. Não pode ser, é impossível. Pergunte ao Universo. Em ficção científica, isso não é problema. É só inventar uma tecnologia futurista e está resolvido. Para que servem cristais de lítio? Para que eles não servem? Eles movem um motor de dobra espacial. Não preciso dizer mais nada. Vários nomes foram dados a esse tipo de tecnologia. Hipermotor, motor de superluz, Stargates.
Cada vez mais, os cientistas que cresceram vendo seus heróis espaciais zunindo pela galáxia parecem recusar a ideia de que não se pode viajar além da velocidade da luz. Um cientista chamado Miguel Alcubierre criou a noção teórica da dobra espacial, que envolve um espaço em expansão atrás de sua espaçonave e em contração na frente da espaçonave. E não há nada em física, nem na teoria de Einstein, que diga que o próprio espaço não pode se esticar ou se contrair além da velocidade da luz. Aliás, achamos que foi o que aconteceu quando o universo nasceu. O espaço se expandiu muito mais depressa do que a velocidade da luz em microsegundos depois do Big Bang, que produziu o universo que vemos à nossa volta. Então, se você tivesse energia o suficiente, poderia expandir o espaço atrás de você a 100 vezes a velocidade da luz e comprimir o espaço à sua frente à mesma velocidade. E, de fato, estaria viajando a 100 vezes a velocidade da luz, mesmo que em sua bolha espacial você não passasse da velocidade da luz. Quando um astronauta está com pressa de verdade, as opções são muito limitadas. As naves espaciais de hoje usam combustível líquido e sólido. O ônibus espacial usa aceleradores de combustível sólido que parecem garrafões. Uma vez acesos, e eles vão. Mas há também foguetes químicos. Um tipo simples seria de hidrogênio e oxigênio líquido. Você põe os dois juntos, põe muita energia. O subproduto é água. É muito calor. Animação da NASA. Hoje, a última geração de sondas espaciais utiliza uma tecnologia inteiramente nova, tirada diretamente das páginas da ficção científica. O motor iônico. Aqui você, basicamente, pega átomos, tira deles alguns elétrons e obtém uma partícula carregada, que acelera com um campo magnético e manda em alta velocidade a uma das pontas da espaçonave. A diferença desse motor para o químico é que, com motor iônico, você tem impulso muito pequeno. Um motor iônico produz o mesmo impulso que o peso desse pedaço de papel, só que faz isso durante meses a fio. E com esse tipo de aceleração constante, você alcança grandes velocidades. A nave Aurora da NASA usa propulsão iônica para se aproximar e encontrar Vesta e Ceres, dois grandes objetos do cinturão de asteroides do Sistema Solar. O que torna o motor iônico tão poderoso é que ele tem um consumo de combustível mais eficiente que há. E como no espaço não há atrito, nada diminui a velocidade. Então toda a energia é usada para acelerar os íons e produzir velocidade para frente. E durante longos períodos de tempo, a nave acelera e acelera e acelera. Foguetes químicos tradicionais queimam rápido, com barulho e calor. Sistemas de propulsão iônica, por outro lado, são de longo prazo. Motores iônicos são tanto ficção científica quanto realidade científica. Chamando. Através de sondas destinadas a sair do Sistema Solar e ondas de rádio e TV que já saíram, os seres humanos anunciaram sua presença ao universo. Já mandamos várias missões com discos contendo sons de risada e de batimentos do coração, com diagramas anatômicos de homens e mulheres. São os embaixadores físicos que mandamos para as estrelas. Há muitos anos, Carl Sagan perguntou quem falava pela Terra. Acho que todos falamos por ela. E eu gostaria que fôssemos mais circunspectos ou cuidadosos com as mensagens que mandamos para o espaço, com nossos programas de rádio e TV. Até agora, nossas transmissões não tiveram resposta. Mas e se isso mudar? A ficção científica está cheia de narrações do que acontecerá quando os alienígenas chegarem aqui. Nós vamos encontrar vida, com certeza.
E se encontrarmos, teremos alguma chance? Ou estaremos destinados a ser varridos da existência, exterminados por algum avançado intelecto alienígena? Eles devem vir em paz, mas deixam nosso planeta em pedaços. Desde as primeiras histórias de ficção científica, alguns temas reaparecem com notável frequência, mas talvez nenhum com tanta insistência. Invasões alienígenas. Hordas alienígenas que chegam e espalham caos. Do ponto de vista dramático, são mais interessantes do que alienígenas amigos que vêm para nos ajudar. Começou com H.G. Wells e a Guerra dos Mundos, que ele escreveu como uma espécie de crítica ao colonialismo inglês da época. O filme Distrito 9 vê como a humanidade é naturalmente desconfiada e naturalmente racista de várias maneiras contra as coisas que não entende. E não entendemos mais de alienígenas do que entendemos de vida em outros mundos. Há muito, os astrônomos tentam determinar se há um modo plausível de responder à velha pergunta de sempre: estamos sozinhos? Vida inteligente é coisa comum no universo? O paradoxo de Fermi, que recebeu o nome do físico que o enunciou, Enrico Fermi, tenta esclarecer o enigma sobre vida extraterrestre. Se seres inteligentes são comuns no universo, onde estão? Não estão aqui. Talvez em lugar nenhum. Penso que ou somos únicos, o que é uma coisa surpreendente, ou vida inteligente como a nossa não é comum. A pergunta pode ser invertida. Por que não nos acharam? Isso nós entendemos muito bem. O que pode divulgar nossa existência ao universo são nossas transmissões de rádio. E estamos transmitindo em quantidade razoável desde a década de 1920. Isso quer dizer que nossas emissões chegaram a cerca de 90 anos-luz e a uma esfera de 90 anos-luz de raio com planetas e estrelas ou civilizações que podem nos detectar. Não é muito. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de ponta a ponta. Então, se houvesse milhares de civilizações por aí, pode ser que uma ou duas pudessem nos detectar nesse tempo de transmissão. E podem não ter tido tempo de se comunicar de volta. Outro problema possível é a perda de sinal. À medida que ondas de rádio se afastam da Terra, perdem intensidade e acabam por se misturar com o fundo cósmico. Se alguém em outro planeta ouvir nossas transmissões, pode ser que esteja relativamente perto. Quantas civilizações poderiam estar sintonizadas em nossos programas de rádio no total? O astrônomo Frank Drake tentou responder a essa questão. Há cerca de 50 anos, Frank Drake, um radioastrônomo, considerou a possibilidade de vida no universo e lançou o programa 7, a primeira tentativa de usar um radiotelescópio para ouvir sinais de outras estrelas. Drake avaliou suas chances de sucesso e se perguntou quantas civilizações poderia haver em nossa galáxia. Então, como bom astrônomo, fez alguns cálculos e criou uma equação que dizia, basicamente, como calcular o número de civilizações em nossa galáxia e quantas estrelas poderiam ser capazes de ter planetas como a Terra, quantas estrelas têm planetas como a Terra e em quantos planetas a vida se desenvolveu e assim por diante. Se você for otimista, vai acreditar que há muitas e muitas civilizações inteligentes que podem se comunicar na nossa Via Láctea. Mas se for pessimista, entretanto, pode facilmente concluir que só uma em 1 milhão de galáxias como a nossa pode haver inteligência. Então, se você for pessimista, podemos ser os únicos em toda a Via Láctea. Se uma força grande e malévola vier a nós, qual será a defesa da Terra?
Uma coisa boa para nós é que viajar no espaço demora. Vamos ter avisos de qualquer chegada. Vamos ver quem vem com dias de antecedência quando entrarem no sistema solar, parecendo outro asteroide ou um cometa que vem de fora do sistema. Quando chegarem aqui, a pergunta será: o que vão fazer? São alienígenas do tipo Independence Day, que vêm, tomam nossas maiores cidades e ameaçam a vida que conhecemos? Ou simplesmente aterrissam e nos oferecem seus livros e sua medicina? Armas do futuro. Se houver briga física, talvez a Terra se salve usando armas inspiradas na ficção científica. Da elegante espada de luz de Luke Skywalker, as pistolas de laser usadas nas matinês de sábado, as armas em ficção científica nunca faltam. Há anos, o armamento de ficção científica tem a qualidade de atordoar. O phaser de Jornada nas Estrelas, os grampeadores de Espaço 1999 deixam alguém inconsciente, mas não matam. A tecnologia atual está melhorando essas coisas. Inspirados pela ficção científica, os pesquisadores desenvolveram grande variedade de modos de fazer alguém mudar de comportamento sem fazer um buraco na pessoa com um grosseiro projétil. Os militares americanos desenvolveram o sistema Active Denial. Esse sistema foi criado para obter o efeito tchau. O sistema é um grande transmissor de micro-ondas disparado para dispersar uma multidão. As pessoas sentem a pele queimar e então dizem tchau. Outros projetos militares controlam o poder da eletricidade, evoluindo da tecnologia taser para dar um choque não letal. O simples fenômeno da eletricidade, é claro, é uma realidade científica. Mas que rendeu muitas ideias na ficção científica, inclusive a que dá força a uma das mais famosas máquinas do tempo já produzidas. Prepare seus 1,21 gigawatts. Ligue o capacitor de fluxo e prepare-se para viajar no tempo. Viagem no tempo. Viajar no tempo. Isso é possível, segundo duas das maiores mentes científicas do século XX. Albert Einstein, cujas famosas equações não fizeram nada para excluir as viagens no tempo, e o Dr. Emmett Brown, inventor do capacitor de fluxo. Qual a diferença? A máquina do tempo de Einstein só vai num sentido. E é comprovada inúmeras evidências científicas. Sabemos pela teoria da relatividade que viajar no tempo é possível. Viajar no tempo para o futuro. Se você for a uma estrela próxima a quase a velocidade da luz e então voltar, verá que quem ficou na Terra envelheceu mais do que você. A relatividade permite que se viaje no tempo para frente. Buck Rogers fez isso e a série Andrômeda também fez. A máquina do tempo de Doc Brown vai para frente e para trás no tempo. Segundo as leis da física, isso não existe. Ou existe? Viajar no tempo não parece violar qualquer lei fundamental da física. E há alguns esquemas citados pelos físicos que parecem possibilitar a chance de viajar para o passado. Viajar de modo específico em um buraco negro pode funcionar. Buracos de verme podem se converter em máquinas de tempo. Se você pegar uma ponta do buraco de verme, acelerá-la a quase a velocidade da luz, mandá-la viajar alguns anos-luz e voltar para o lugar de onde saiu, essa ponta do buraco de verme existirá para sempre no passado da outra ponta. Presume-se que, viajando dentro do buraco de verme, pode-se viajar ao passado. Parece simples. Mas os cientistas dizem que não há modo conhecido de estabilizar o campo de energia que criaria o buraco de verme. E há outro problema. Viajar para o passado pode criar o paradoxo. O paradoxo temporal do avô se dá quando você volta no tempo e por algum motivo mata seu avô antes de seu pai ou sua mãe nascerem. Isso significa, então, que você não poderia chegar a existir.
Mas se for assim, como teria voltado no tempo e matado seu avô? É um paradoxo lógico. Já disseram que há uma saída para esse problema. É um modo de ver a mecânica quântica chamado interpretação dos múltiplos mundos da mecânica quântica. Uma das muitas interpretações da mecânica quântica diz que cada vez que uma decisão é tomada, o universo se divide. Quando eu mandar um fóton de luz e ele tomar uma direção, haverá outro universo onde ele tomará outra direção. Se eu derramar café neste universo, há outro universo onde meu café não é derramado. Segundo as múltiplas interpretações do mundo da mecânica quântica, tudo o que pode ter sido aconteceu em algum lugar. E tudo o que pode vir a ser será em algum lugar do multiverso. Portanto, há incontáveis universos que se criam a partir do nosso, a cada segundo de cada dia, de cada ano. E se isso for verdade, argumenta-se que se você viajar no tempo, pode voltar no tempo, matar seu avô e continuar existindo. Por quê? Porque você viaja em outro universo. Se viajar no tempo é possível, mas uma coisa é certa: vai consumir muita energia. Em De Volta para o Futuro, Doc consegue viajar no tempo quando seu carro é impulsionado por 1,21 gigawatts e alcança a velocidade de 142 km por hora. Isso é fantasia total. A energia exigida para ir ao passado, ou seja, para viajar em velocidade superior à da luz, é infinita, ou mais do que infinita, pelo que nós sabemos. Ou exige alguma espécie de buraco de verme, ou outro atalho de passagem no universo. 1,21 gigawatts não bastam. E 142 km por hora, muito menos. Às vezes, a ciência da ficção ganha da ciência real. O que é um capacitor de fluxo e como funciona? Quer saber? Eu não faço a mínima ideia. A trilogia De Volta para o Futuro também mostra carros voando em estradas espaciais no ano não tão distante de 2015. Muitos contos de ficção científica perdem a mão quando se trata de predizer o futuro. Uma coisa surpreendente, quando se volta e se revê a velha ficção científica, é que ninguém imaginou que os computadores fariam parte integrante de nossas vidas, que todos teríamos dispositivos portáteis, laptops e computadores pessoais, e que tudo isso seria mediado pela tecnologia. Até crianças têm seus laptops em muitos casos, e não se vê isso em ficção científica. Mas em vários pontos, a distinção entre o mundo da ficção científica e da ciência real torna-se cada vez menos nítida a cada ano que passa. Afinal, Kirk e Spock não são os únicos a ter um dispositivo de comunicação portátil que pode conectá-los a qualquer lugar do planeta. Bormenes para Grazer, fale. No tocante à tecnologia de comunicações... Com licença. Depois, André, eu estou ocupado. Nas comunicações, a ciência real ultrapassou a ficção científica. Os celulares se abrem como os comunicadores da ficção, mas eles possuem muito mais recursos. Você já viu o Sr. Spock jogando Tetris ou o Capitão Kirk ser interrompido por torpedos? Não. A ciência ganha da ficção científica. Quem diria? O que parecia um milagre há 40 anos, hoje levamos no bolso, tranquilamente. A ficção científica é ao lado do sonho da ciência. É a imaginação. Mas não há ciência real sem imaginação. A ciência precisa de inspiração, do estalo, do eureka. E a ficção científica ajuda a criar esses momentos. Com o passar das décadas, criadores de fantásticas histórias do futuro vão empurrar a imaginação. Porque o homem sempre vai se perguntar sobre o amanhã, mesmo quando ele chegar. É um paradoxo compatível com os mundos entrelaçados da ficção científica e da ciência real. Terra.
Um planeta único, agitado e dinâmico. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Este episódio explora as profundezas da Rússia, em busca de um imenso mar de rochas, as chamadas armadilhas siberianas. Especialistas vão mergulhar fundo no passado do planeta Terra para descobrir como esta vastidão rochosa se formou e descobrir evidências em regiões surpreendentes, a fim de provar a ferocidade das erupções vulcânicas da Sibéria, que varreram quase metade de toda a espécie viva na face da Terra. Confira o episódio mais emocionante de Como Nasceu Nosso Planeta. A erupção mais mortal da Terra. A investigação de um evento cataclísmico que mudou radicalmente o planeta Terra começa nas profundezas geladas do solo da Sibéria. 50% maior que os Estados Unidos, a região permanece sob o gelo grande parte do ano. A temperatura chega a menos 70 graus centígrados e caindo. Mas no verão, o gelo derrete e revela uma das maiores e mais misteriosas formações geológicas da Terra. As armadilhas siberianas. Quase 5% do solo do planeta estão cobertos por este mar de rochas. Os desfiladeiros mostram camadas de centenas de metros de espessura, formações verticais gigantescas chamadas de armadilhas, vocábulo que em sueco também significa escadas. A formação foi descoberta em circunstâncias pouco comuns. Em 1963, o geólogo polonês Aleksander Cheknowski foi exilado na Sibéria por crimes políticos contra a Rússia. Durante o exílio, ele estudou a região e descobriu esta singular e inexplicável extensão de camadas rochosas. Hoje, a jornada para entender como esta estranha formação foi criada começa em um pântano. Não estou sentado na lama por diversão, mas este pântano é parecido com o que a Sibéria deve ter sido antes da formação das armadilhas. A vegetação e a água rasa e estagnada são muito diferentes do ambiente que encontramos na Sibéria hoje. A pista que ajudou os cientistas a entenderem que a Sibéria já foi um pântano veio de um tipo específico de material encontrado no solo das armadilhas. Carvão. Trilhões de toneladas. Esta pedra aqui é carvão, que é muito importante para a Sibéria. Ele se forma quando plantas e vegetações densas morrem e caem no pântano. Milhões de anos geológicos estão comprimidos em um material rochoso, como esta pedra que eu estou segurando agora. A idade do carvão é determinada pela idade dos fósseis de plantas encontrados na rocha. Tal processo revelou que o carvão se formou há mais de 300 milhões de anos e foi repetidamente se agrupando e comprimido ao longo dos 50 milhões de anos seguintes. A região era composta por pântanos instáveis e vegetação densa, até que 250 milhões de anos atrás tudo mudou e as rochas das armadilhas siberianas ficaram por cima do carvão. Algo muito radical deve ter acontecido na época e é preciso estudar o fenômeno e investigar a geologia para ver o que descobrimos. Mas investigar a geologia das armadilhas siberianas não é uma tarefa simples, já que elas estão localizadas em uma das regiões mais remotas e menos exploradas do planeta. Foi uma dura jornada para Howard e sua equipe, uma viagem de 1.600 quilômetros na Sibéria, por terra e água, acampando em florestas infestadas de pernilongos. Levamos quase 7 dias para chegar a esse canto remoto da Sibéria, mas esta tarde finalmente encontramos as rochas que pretendemos estudar. As imensas torres rochosas marcam o limite das armadilhas siberianas. Mesmo à distância e sem sair do bote, os geólogos conseguem identificar essa formação única. Aquelas rochas atrás de mim são imensas torres de basalto que estudamos em vários locais diferentes. O que vemos aqui é apenas uma pequena porção do basalto que cobre grande parte da Sibéria. A evidência é o início do mistério de como as armadilhas se formaram.
O basalto é o que os cientistas chamam de rocha ígnea, cuja origem é apenas uma fonte: erupções vulcânicas. As armadilhas siberianas já devem ter sido um vasto mar de lava incandescente. Estudar as armadilhas siberianas foi 1000 vezes mais intenso que qualquer trabalho de campo que eu já tenha feito. Se eu tivesse uma máquina do tempo, seria maravilhoso ver como tudo aconteceu. O calor, a espessura do mar de lava e a altura da erupção devem ter sido um espetáculo para os olhos. Existem vários tipos de rocha vulcânica. A lava basáltica é uma massa líquida quando irrompe do solo. Vendo como esta pedra parece ter escorrido, temos uma pista de como foi a Sibéria se pudéssemos voltar ao passado. Provavelmente essa lava grudenta e pegajosa escorreu por milhares de quilômetros na superfície da Sibéria, em todas as direções. O basalto vulcânico, lava semilíquida que formou esta planície, ainda hoje irrompe do subsolo de Kilauea, no Havaí, onde se encontra o vulcão mais ativo do mundo. Depois de 25 anos em constante erupção, o mar de lava basáltica engoliu mais de 10 quilômetros quadrados dessa grande ilha havaiana. Mas as armadilhas siberianas são maiores, 500 mil vezes maiores. Cada degrau foi formado por um fluxo individual de lava. As camadas foram se sobrepondo até que as armadilhas atingissem mais de 1 quilômetro de crosta rígida, em uma área quase do tamanho dos Estados Unidos. Imagine a área dos Estados Unidos asfaltada como se fosse um imenso estacionamento irregular se estendendo além de onde a vista alcança. Era assim que as armadilhas siberianas provavelmente pareciam quando se formaram. Os geólogos já descobriram como as armadilhas se formaram. O passo seguinte é calcular quanto tempo durou a poderosa erupção na Sibéria. Felizmente, as rochas vulcânicas contêm pequenos minerais que se formam quando a rocha cristaliza, quando ela esfria e solidifica. Alguns desses minerais são radioativos e deterioram ao longo do tempo. São como relógios que começam a funcionar quando a rocha esfria. E é possível calcular quando ele para e saber quanto tempo se passou desde a formação desta rocha. A idade estimada da lava mais antiga da região revela que as armadilhas siberianas rasgaram a paisagem há cerca de 250 milhões de anos. E estimando a idade da lava mais recente, os cientistas conseguem avaliar quanto tempo as erupções duraram. Os resultados são surpreendentes. Indicam que a lava jorrou e se sobrepôs em camadas cada vez mais espessas por quase inimagináveis 1 milhão de anos, moldando a maior área formada por uma erupção vulcânica. O próximo passo da jornada é entender por que esta incrível erupção aconteceu justamente na Sibéria. A maioria dos vulcões está sob placas tectônicas, pontos da crosta terrestre onde as placas que suportam os continentes se empurram à medida que se movimentam ao longo da superfície da Terra. Mas as armadilhas siberianas estão bem no coração de um vasto continente. E a tarefa dos peritos encontrar uma explicação. A lâmpada de lava é uma representação para ajudar a imaginar o que acontece a mais de 2.400 quilômetros de profundidade. E é uma ótima simulação de como funcionam os bolsões de magma. A vela é o centro da Terra fornecendo calor e a base é o fundo do bolsão. O calor esquenta esse bolsão e o magma sobe em forma de bolhas até as armadilhas siberianas que estão aqui em cima. Os bolsões de magma são um dos grandes mistérios da geologia. Ninguém sabe como são ativados e desativados, mas seu formato é uma pista essencial para explicar erupções tão fortes e grandiosas. Essa cabeça de cogumelo, na verdade, pode alcançar até 2.000 quilômetros e as erupções vulcânicas chegam a cobrir áreas imensas de centenas de milhares de quilômetros quadrados. E essa cabeça também é um fenômeno efêmero que provavelmente irrompe em centenas de milhares, talvez milhões de anos.
As evidências descobertas revelam como e quando as armadilhas siberianas se formaram. Há 250 milhões de anos, uma enorme bolha de magma explodiu, rachando e abrindo a crosta terrestre. Para a vida na Terra, foi o início de uma nova e devastadora era. Dois tipos de rochas são prova de diferentes paisagens na antiga Sibéria. O carvão revela que antes da existência das armadilhas, a região era um pântano. Lava basáltica, a prova de que a era terminou com uma explosão, uma supererupção vulcânica. Hoje, os geólogos têm provas de que o mega-vulcão siberiano quase foi o maior assassino da vida na Terra de todos os tempos. Os 10 milhões de anos mais letais da história estavam prestes a começar. Há 300 milhões de anos, a Sibéria era um pântano. Mas nas profundezas da Terra, um bolsão de magma e rocha entrava em ebulição. Há 250 milhões de anos, a crosta terrestre irrompeu, expelindo lava por toda a superfície. Os milhões de anos mais cataclísmicos e destrutivos da Terra estavam prestes a começar. A cada erupção, rios e ondas de lava basáltica varriam a Sibéria. Imensos incêndios destruíam florestas. Animais eram queimados vivos. O planeta vivia uma nova, porém terrível história. Uma que teria consequências catastróficas para toda forma de vida terrestre. A fim de entender o caos provocado por essa mega erupção, os geólogos analisam de perto as rochas vulcânicas da antiga Sibéria. Esta é uma rocha tipicamente encontrada em províncias de solo basáltico. Ela possui o que chamamos de vesículas, ou pequenos buracos internos que sugerem que foi por onde os gases escaparam quando a rocha começou a esfriar na superfície da Terra. A busca pelo tipo de gás produzido pela Sibéria começa a quase 13 mil quilômetros dali, na montanha Mammoth, Califórnia. Este é um antigo vulcão adormecido. Durante anos, achou-se que ele era inofensivo, mas em 1989, um guarda florestal viveu uma terrível experiência. Era inverno, um guarda florestal americano estava patrulhando a área e queria se proteger da ventania. Então ele entrou num espaço que ficava no teto dessa cabana, mas sentiu uma tontura lá dentro, não se sentiu bem. E teve o bom senso de pensar que talvez a cabana estivesse cheia de ar viciado. Ele desceu de volta e voltou ao normal. Mas o caso permanece um mistério desde então. Alguns meses depois, as árvores começaram a morrer. Era óbvio que algo estranho estava acontecendo. Alguém precisava explicar que tipo de combinação poderia deixar uma pessoa com tontura e desorientada e matar as árvores ao mesmo tempo. Os estudos de Ferrar revelaram que a culpa era de um gás venenoso que brotava do solo da região. As análises provaram que o gás era dióxido de carbono, um subproduto da atividade vulcânica. O gás é liberado quando o magma se aproxima da superfície terrestre. Imagine uma garrafa de água com gás. O magma do subsolo contém dióxido de carbono dissolvido. Quando ele chega à superfície, a pressão é liberada. É como abrir a garrafa de água com gás. A pressão é liberada e o dióxido de carbono sai da garrafa. É o mesmo gás que vem sendo liberado aqui em Mammoth. Hoje, o magma nas profundezas da montanha Mammoth expele 1.000 toneladas de dióxido de carbono por dia. É a indicação de que trilhões de toneladas do gás foram liberadas na atmosfera em uma das maiores erupções do planeta na Sibéria, 250 milhões de anos atrás. As evidências vieram de uma fonte improvável. Este é um pé de ginkgo. O ginkgo é uma planta muito especial porque sua família existe há muito tempo, 270 milhões de anos. E ela permaneceu quase sem alterações ao longo de todo o curso da história da Terra.
Devido à sua alteração mínima ao longo dos tempos, o ginkgo é a espécie ideal para comparar o presente com o passado. Suas folhas são repletas de poros microscópicos, os estômatos. Essas minúsculas bocas servem para sugar o dióxido de carbono da atmosfera. O número de estômatos nas folhas do ginkgo indica a quantidade de dióxido de carbono disponível na atmosfera. Quando a atmosfera está cheia de dióxido de carbono, elas só precisam de alguns estômatos. Analisando fósseis de ginkgo que se formaram há 250 milhões de anos, nós percebemos que elas tinham pouquíssimos estômatos para absorver o gás, o que significa que havia muito dióxido de carbono disponível na atmosfera. Os pesquisadores estudaram folhas antigas de regiões do mundo todo e calcularam que havia 3 vezes mais dióxido de carbono na atmosfera terrestre há 250 milhões de anos do que hoje. Trata-se de um desastre global e mortal. O único fator capaz de produzir tamanha quantidade de dióxido de carbono é a atividade vulcânica, mas em uma escala gigantesca. Quando acontece uma erupção capaz de criar algo como as armadilhas siberianas, você imagina um apocalipse na natureza, uma nuvem de cinzas bloqueando o sol. Mas o que aconteceu de verdade foi uma imensa liberação de gases vulcânicos em uma erupção. Os gases aprisionaram o calor e a temperatura aumentou exponencialmente. A lava das armadilhas transformou a Sibéria em uma zona de desastre sem vida. Mas o dióxido de carbono pode se misturar à atmosfera, aprisionando o calor como um carro estacionado em um dia de verão. A 11 mil quilômetros da Sibéria, fica o Vale de Karoo, na África do Sul. Ali, as rochas oferecem aos geólogos uma pista de que o dióxido de carbono liberado na erupção não provocou um desastre climático somente na Sibéria. Um antigo córrego corta a paisagem, expondo camadas de rochas que datam de pouco antes e pouco depois do início das erupções das armadilhas siberianas. São os argilitos, rochas que se formam no lodo do leito dos rios. As evidências mostram que, tal qual na Sibéria, a região era um enorme pântano coberto de água. Mas há também evidências de transformações. Essas rochas de cor esverdeada em que estou pisando são as pedras mais antigas. As outras, as que têm uma cor avermelhada, são as mais recentes. A cor vermelha indica que houve uma transformação ambiental e que o clima provavelmente ficou seco e mais quente. O lodo é rico em ferro. Quando protegido por plantas ou coberto de água, ele fica verde. Quando exposto ao sol, torna-se cor de ferrugem. As rochas vermelhas são uma prova do desaparecimento da vegetação e da água que cobriram o lodo. Há 250 milhões de anos, enquanto a Sibéria expelia gases vulcânicos na atmosfera, a África do Sul ressecou, esquentou e se tornou um deserto. No Vale do Karoo, foi encontrada a primeira evidência de que não só as plantas morreram. Esta ossada foi encontrada em 1934. Minha tia, que na época era uma garotinha, estava voltando da escola um dia e perguntou ao pai dela: "Pai, o que é um fóssil?" E meu avô sugeriu que eles fossem fazer um piquenique nas montanhas para tentar encontrar um fóssil. E entre outros ossos, eles encontraram este aqui. No seu próprio quintal, a família Rubid encontrou os restos de um animal que a ciência ainda não conhecia. Esta criatura é um gorgonopsídeo, um lagarto carnívoro de 3 metros que vagou pela África do Sul durante o período Permiano, centenas de milhões de anos antes mesmo da evolução dos dinossauros. Mas a estimativa da idade do fóssil revelou que durante a erupção da Sibéria, esses animais começaram a morrer. Os gorgonopsídeos eram predadores dominantes no período Permiano, cujos fósseis são encontrados nas camadas das rochas permianas.
Eles viveram nesta área de 260 a 251 milhões de anos atrás. De repente, conforme podemos notar pelas análises das camadas permianas, eles desapareceram. E os gorgonopsídeos não estavam sozinhos. Praticamente, não existe nenhum fóssil mais recente que 250 milhões de anos. A 11 mil quilômetros do supervulcão siberiano, algo fez com que a Terra secasse, as plantas morressem e quase todos os animais entrassem em extinção. Um fator crítico para tamanho desastre foi o dióxido de carbono expelido pelas rochas vulcânicas. Mas era apenas o início desta reação em cadeia de milhões de anos, desencadeada pelas erupções siberianas. A investigação descobriu como a atividade vulcânica na Sibéria gerou uma catástrofe global. Fósseis de folhas de ginkgo dão evidências de que a atmosfera estava repleta de dióxido de carbono vulcânico. Um crânio de gorgonopsídeo revela a morte de animais na mesma época. Mas o pior estava por vir. As catastróficas erupções siberianas provocariam um novo e mortífero pesadelo. Há 300 milhões de anos, a Sibéria era uma região pantanosa e alagadiça. 50 milhões de anos depois, a maior erupção vulcânica da Terra achatou a Sibéria, camada sobre camada de lava basáltica de centenas de metros de espessura. Uma atmosfera saturada de dióxido de carbono elevou as temperaturas globais em quase 10 graus centígrados. A vida na Terra estava morrendo. Agora, a caça para descobrir evidências de como o supervulcão da Sibéria precipitou uma catástrofe marinha e todos os oceanos do planeta. Mas os cientistas não buscarão respostas no mar, e sim escalando 3.000 metros acima do nível do mar, nas montanhas Dolomitas. Aqui, nas montanhas do norte da Itália, as rochas são a prova de uma das maiores crises da história do planeta. As camadas abertas de rocha revelam segredos fascinantes. Milhões de trilobitas, misteriosas criaturas marinhas extintas há muito tempo, foram preservadas. Sua existência na região prova que os enormes picos já foram leitos marinhos. Os fósseis de trilobitas estavam nos sedimentos do fundo do mar. Ao longo de milhões de anos, eventos geológicos elevaram o leito a 3 quilômetros de altura. As camadas rochosas são registros perfeitos da vida marinha de milhões de anos. Bem aqui, na altura da minha mão, nós podemos encontrar uma grande variedade de fósseis, mas as rochas mais recentes estão na parte de cima e não há muitos deles. A diversidade é um pouco menor. Entre as duas diferentes camadas de fósseis, o Ignol encontra uma faixa escura. Nela, não existem poucos fósseis. Na verdade, não existe nenhum. É o que os geólogos chamam de zona de extinção. Estima-se que a faixa tenha 250 milhões de anos. Uma preocupante evidência de que, com a morte de grande parte da vida na Terra, o desastre do supervulcão siberiano também atingiu os mares. Esta argila escura contém pistas microscópicas, cristais de minerais ou pirita de ferro. O brilho rendeu à pedra o apelido de ouro de tolo. Embora valha apenas alguns centavos, a pirita oferece informações valiosas sobre o ambiente onde se formou há 250 milhões de anos. Este mineral, a pirita de ferro, se forma apenas na ausência de oxigênio, o que é uma pista muito concreta do que acontecia no ambiente daquele tempo. A presença do ouro de tolo é evidência de que a água onde foi formado não tinha nenhum oxigênio. A ciência acredita que o efeito letal do dióxido de carbono vulcânico das erupções siberianas é o culpado direto dessa falta de oxigênio. O fluxo oceânico é guiado por variações positivas de temperatura, quando faz frio nos polos e calor no Equador. Assim, a água circula entre os polos e o Equador como uma esteira rolante. Mas, se a temperatura subir em toda parte, a esteira desliga. A água para e perde a capacidade de
Então, refornecer oxigênio. A água do oceano ficou parada e quente como uma banheira. A água quente absorve menos oxigênio. É possível recriar essas condições ambientais adversas em um aquário. É só você colocar o aquário na janela em um dia de calor. O sol vai aquecer a água até a água começar a perder oxigênio e então estagnar. Se deixar por muito tempo, os peixes vão morrer e será uma mini recriação de uma das maiores extinções da Terra. As erupções vulcânicas abriram a Sibéria ao meio e as espécies lutavam por sobrevivência nos mares, quase sem oxigênio. Mas as erupções liberariam no oceano um veneno ainda mais letal. A fim de descobrir esse evento, os pesquisadores buscaram uma localização atual que pudesse recriar a vida no oceano em perigo na Sibéria, no período Permiano. Inesperadamente, eles a encontraram no Parque Green Lakes, no estado de Nova York. Este pequeno lago é extremamente salgado e tem 60 metros de profundidade, o que o torna uma miniatura de um mar ancestral. Nos perguntaram por que estudamos o Oceano Permiano em um lago. Acontece que este lago é parecido com o oceano, é salgado, e no seu sistema de fluxo, a circulação que leva o oxigênio para o fundo do lago é interrompida, exatamente como deve ter acontecido no oceano. A camada superior do lago é saudável e próspera, mas no fundo, a água está parada e sem vida. Ao colher uma amostra de água a 45 metros, Camp mergulha no passado, na época em que as armadilhas siberianas estavam em formação. A água nos dá várias pistas do que está acontecendo no fundo do lago. E uma delas é a cor. Hoje a água está rosa porque tem dezenas de milhões de bactérias púrpuras por milímetro. A outra pista é o odor. Eu vou abrir a tampa e cheirar a água. Está com um cheiro muito forte de ovo podre, que é um odor característico de sulfeto de hidrogênio. O oxigênio é tóxico para a bactéria púrpura e a água estagnada é o ambiente perfeito para a proliferação. Este sobrevivente unicelular cresce onde outras espécies marinhas se sufocam. Mas tudo tem um lado ruim. Ele produz um veneno nocivo e pungente chamado sulfeto de hidrogênio. A menor quantidade pode ser fatal. A mesma bactéria vive nos esgotos, onde os trabalhadores utilizam detectores de gás. O sulfeto de hidrogênio priva o organismo de oxigênio e é uma poderosa neurotoxina que também tem um efeito prejudicial. O sulfeto de hidrogênio é traiçoeiro porque paralisa o nervo olfativo e o indivíduo não sente mais odor. Isso é terrível, pois você não sente o cheiro do gás e ele se torna instantaneamente letal. Camp quer descobrir se esse mesmo veneno que castigou os mares foi liberado pela erupção siberiana. Ele procura provas em rochas de 250 milhões de anos. Mas bactérias não deixam fósseis, e a saída é buscar rastros químicos deixados para trás. As pistas que procuramos são compostos chamados biomarcadores. São fósseis químicos, fragmentos de organismos preservados por um longo período geológico nessas pedras. Com esses fragmentos e os fósseis químicos, é possível identificar quais organismos foram afetados nessa extinção em massa. Tais como fragmentos de ossos ou conchas, o fóssil químico é uma digital que identifica o micro-organismo que o deixou. E Camp teve sorte. Eis a prova que eu estava procurando. O fóssil químico, o biomarcador que nos diz se esses organismos existiam na época da maior extinção em massa de todos os tempos. Durante as erupções, a bactéria púrpura vivia em um paraíso, envenenando a água com sulfeto de hidrogênio. O mar se tornou um enorme e sufocante esgoto tóxico. Os trilobitas e praticamente toda a espécie da vida marítima morreram e nunca mais reapareceram. As evidências ganham forma e revelam como as erupções vulcânicas na Sibéria destruíram a vida marinha na Terra. O ouro de tolo,
mostra que o mar perdeu oxigênio. Biomarcadores revelam que o mar foi envenenado com sulfeto de hidrogênio. O planeta Terra sufocava. A vida não mais dependia de suas duas fontes mais vitais, ar e água. Mas uma nova ameaça rondava enquanto as reservas de carvão da Sibéria colocavam lenha na fogueira. Há 25 milhões de anos, uma série de repentinas e violentas erupções vulcânicas teve início na Sibéria. As chamadas armadilhas surgiram nos milhões de anos seguintes, moldando camadas de lava basáltica de quilômetros de espessura. Enterrados sob o basalto estavam trilhões de toneladas de carvão. Enquanto a Sibéria explodia, o mais poderoso dos combustíveis estava prestes a pegar fogo. Para os geólogos, o carvão é a pista crucial para entender como um vulcão varreu toda e qualquer forma de vida na Terra. Carvão são restos de matéria vegetal morta. Quando incinerado, as matérias voláteis são liberadas e, entre elas, os gases como o metano. O magma da erupção vulcânica foi a maior fonte de ignição. Como despejar gasolina em uma churrasqueira. Agora, Saltzman busca evidências de como esse incêndio colossal foi prejudicial ao planeta. A procura começa em uma estrada devastada. Mas não estamos na Sibéria, e sim em uma cidade da Pensilvânia. Eu estou em um lugar que parece um campo de guerra. É difícil acreditar que esta era a principal estrada de uma cidade com milhares de habitantes. Estas rachaduras e os gases escapando não são apenas pistas daquilo que extinguiu a cidade, mas o que vemos aqui é a chave da maior extinção em massa de todos os tempos. Em 1962, a cidade mineradora de Centralia era uma comunidade de 4.000 pessoas. Mas uma chama acidental atingiu uma reserva de carvão e provocou um incontrolável incêndio subterrâneo. Do chão, brotava o perigoso gás metano. Os moradores foram obrigados a abandonar a cidade. O fogo ainda consome o subsolo de Centralia. E o gás metano continua contaminando o ar. A situação levanta a questão se a queima das imensas reservas de carvão da Sibéria iniciada pelo magma há 250 milhões de anos também liberou níveis catastróficos de gás metano na atmosfera. Os vulcões na Sibéria atravessaram o carvão para chegar à superfície. E no caminho devem ter cozinhado as reservas. A queima do carvão liberou metano, entre outros gases, que deve ter influenciado o clima global de forma radical. Enquanto os vulcões agiam, as temperaturas do mundo todo aumentaram em até 10 graus centígrados. É uma alteração climática radical demais para ter sido causada apenas pelo dióxido de carbono. O culpado deve ser outro fator. O metano está no topo da lista por ser 20 vezes mais eficaz no aprisionamento de calor na atmosfera do que o dióxido de carbono. Hoje, os cientistas analisam rochas a fim de provar que o metano liberado pelo carvão da Sibéria foi o grande responsável. Eles descobriram uma intrigante pista química, o carbono. Trata-se da digital do gás metano, que foi registrada em todas as zonas de extinção do planeta, da Antártica à Itália, prova da extensão dos danos da erupção. Os níveis de carbono descobertos pelos geólogos são incrivelmente altos. E estima-se que chegasse a 1 trilhão de toneladas, mais de 1 milhão de vezes o peso da ponte Golden Gate. As temperaturas subiram conforme o metano se espalhou da Sibéria para o mundo, causando devastação, caos climático e extinção em massa em todos os cantos da Terra. A Terra virou um lugar impossível de viver. Os níveis de oxigênio despencaram, os oceanos passaram a ficar mais quentes, o clima em terra firme ficou seco, houve destruição da camada de ozônio e, como resultado dessa atmosfera
rica em metano, a Terra tornou-se um lugar inóspito e inabitável. A queima do carvão não foi a única provável fonte do gás metano que aqueceu o planeta há 250 bilhões de anos. No laboratório de energia Brookhaven, os cientistas se dedicam a fazer gelo. Mas trata-se de um gelo inflamável, o gelo de metano. Na natureza, esse gelo é encontrado na camada congelada do fundo do mar. Sua descoberta é de grande importância, uma vez que existe mais energia capturada no gelo de metano do que em todas as outras reservas de combustíveis fósseis da Terra. O gelo pode ser o combustível do futuro e pode também ter sido a chave do passado. Depois de centenas de milhares de anos de erupção, o carvão incandescente e o gelo derretido liberaram gás metano o bastante para elevar a temperatura em 20 graus. A vida na Terra caminhava para a destruição total. Até que 1 milhão de anos depois dessa erupção fatal, o evento mais catastrófico do planeta até então chegou ao final. Mas a vida na Terra pagou um preço alto. Mais de 95% das espécies entraram em extinção. A investigação revela o alcance da erupção vulcânica na Sibéria e como o planeta continuou a mudar. O carbono encontrado nas rochas é evidência de uma atmosfera rica em metano. A queima do carvão na Sibéria pode ser a fonte de tanto gás. A Terra era um lugar diferente 1 milhão de anos atrás, do ar para a terra e para o mar. A paisagem mudou e a vida também. As poucas espécies que restaram são pioneiras do mundo novo e estavam prestes a mudar o curso da história. Há 250 milhões de anos, um vulcão despertou e cobriu a Sibéria com camadas de lava basáltica de 3 quilômetros de espessura. Ao final do pior milhão de anos da história, enquanto a vida chegava às margens da extinção total, as erupções finalmente cessaram. Hoje, os geólogos querem descobrir se o vulcão morreu ou apenas mudou de lugar. O local em que um bolsão de magma chega à superfície é chamado de hotspot. O formato do bolsão oferece uma pista da atividade desses pontos ao longo do tempo. A cabeça é uma enorme bolha de lava que alimenta grandes, porém curtas erupções. Quando essa bolha é esvaziada, as erupções mais fortes param. Mas a cauda continua, e ela é responsável por erupções menores que duram centenas de milhões de anos, enquanto as placas tectônicas se movem na crosta terrestre. Este é um bolsão de magma que poderia ser na Sibéria ou no Havaí, e esta é a placa. E, obviamente, o hotspot não se move, ele está em um ponto fixo. Mas vamos imaginar que ele esteja se movendo, junto com as placas tectônicas. E todos os bolsões de magma entram em erupção ao mesmo tempo. Assim, temos uma ótima representação hotspot. Nesta ponta, temos o primeiro lugar em que o bolsão irrompeu. E ao longo do tempo foi deixando um rastro, que na verdade são os vulcões de hoje, como os encontrados na ilha do Havaí. O Havaí formou-se em um bolsão quando a placa do Pacífico